Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí. Como que vocês estão neste momento que estamos passando de atualização? Espero que vocês estejam bem e que vocês deixem aí no comentário como que vocês estão. Passando aqui para deixar esse vídeo, falar um pouquinho aí sobre a unção, a energia do Espírito Santo, a cura, o que está desenrolando neste momento. Talvez te ajude em algo aí. Se te ajudar, você deixa o like, você compartilha com alguém aí que fala essa mesma linguagem de luz e que vai ajudar e edificar essa pessoa, tá bom? Todo ensino que nós vamos discorrer aqui é por meio do Espírito Santo, pois somos templos e moradas vivas do Espírito Santo, somos irmãos de Jesus, somos pastoreados pelo bom pastor, o Senhor Jesus, e Ele é o nosso sumo sacerdote. Sabemos que podemos nos apresentar a Ele como sacrifícios vivos e agradáveis aos olhos do Pai, pois Ele é o nosso sumo sacerdote. Vamos lá. A unção nesse tempo, ela está se intensificando. Por quê? Porque nós entramos numa temporada onde muitas palavras estão se cumprindo. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, profeta Joel. Isaías também fala que a terra está sendo cheia da glória de Deus. E há formas da glória de Deus ela encher a terra. Uma delas somos nós, portadores da glória de Deus. Outras formas, o Espírito Santo, os anjos que derrama, os seres de luz evoluídos de outras dimensões. Então tudo está sendo orquestrado de uma forma linda, de uma forma maravilhosa e bem inteligente da parte de Deus. A unção, eu gostaria que você pensasse assim, você como um recipiente, e esse recipiente começa a receber água. A água também representa um pouquinho da unção do Espírito Santo, bênçãos do Senhor, e você começa a receber essa unção. O seu recipiente, ele começa a transbordar de unção, você passa a ser um portal de manifestação do Senhor, do céu na terra. Só que quando o seu recipiente ele ainda não está totalmente limpo, não está totalmente ajustado, o vaso ele precisa estar totalmente limpo, ajustado pelas mãos de Deus. Se você está recebendo essa unção, que ela entra na terra e o seu vaso, o seu recipiente não está bem ajustado, ele se rompe. E o Senhor, ele é especialista em corrigir os vasos, em arrumar o vaso. Mas nessa linguagem, se você está recebendo essa unção, ela tem todo o propósito de trazer cura para o seu interior e de ajustar o seu ser, que seria o vaso. Se você ainda tem
os seus traumas, coisas, questões que você precisa ajustar no seu interior. Queria que você olhasse com um olhar de amor para tudo isso, porque todos nós temos. Que você possa olhar os seus traumas, as suas feridas, as suas rejeições, aquilo que você passou na sua infância ou nesse tempo ou alguma estação da sua vida. Talvez um tempo que você está passando que às vezes não está bom nas suas finanças ou na sua área da saúde. Eu gostaria que você olhasse tudo isso com um olhar de amor. Como Deus olha para a situação. Deus, ele sempre olha vendo a solução. E Deus, ele sempre olha com um olhar de amor. Então, dentro desse processo onde você recebe a unção, a presença do Espírito Santo, porque é muito mais que unção, é muito mais que energia crística, é muito mais que uma energia amorosa do Espírito Santo, de paz. É algo que traz completamente uma restauração. O que faz a diferença é como nós olhamos para a situação, é como nós entendemos aquilo. Mais de novo essa situação, mais um dia repetitivo, mais essa coisa novamente. E o Senhor sempre nos dando nova oportunidade de olhar como Ele olha e de ver como Ele vê, que é o olhar de amor dEle, e de ver a solução nisso, nas suas sombras, nos seus traumas, nas suas feridas. As maiores vitórias, e são nesses pontos que você vai encontrar Deus. É nesses pontos negativos que você vai encontrar Deus. É nesses pontos que você vai encontrar a cura, a transição, a transmutação daquilo que está negativo para algo bom. Então você tem que olhar com um olhar de aceitação, um olhar de amor, reconhecendo que está ali e que o Senhor está sempre, Deus, o seu Pai, o Espírito Santo, seres de luz evoluídos, está sempre com você e você não está só, e você está sempre sendo ajudada, amparada. O fato é que está intenso. Cada vez está entrando mais unção aqui, mais energia. E independente da palavra que você usa, só existe uma verdade, uma linguagem que é luz. Então a luz entrando, unção, energia do Espírito Santo, vai ser o mesmo sentido. Ela vai começar a limpar o seu odre, o seu interior, o seu vaso. Pense comigo, você foi feita por Deus, você foi feito por Deus, pelo arquiteto divino que fez seu espírito, sua alma, o seu corpo. E dentro do seu espírito há setores, dentro da sua alma há setores, dentro do seu corpo há setores, tudo interligado, espírito, alma e corpo, setores. Seu espírito tem, depois de desperto, os sentidos e as faculdades. Quando você consegue entender que dentro de você há um ser glorioso, a imagem e semelhança de Deus, um ser de luz, de pura luz, que transcende e que começa a restaurar a sua alma, e aquilo começa a vir para o seu corpo físico e transformar o seu DNA. Você entende que tudo tem um propósito. A sua dor, ela tem um propósito. O seu trauma tem um propósito. Por mais difícil que seja você talvez entender isso, há um propósito nisso. Tudo aquilo que foi corrompido nesse tempo está sendo chamado para ser levado de volta ao estado original, que é luz.
As suas sombras, ela só precisa de luz para que ela volte ao estado original, aquilo que você conseguiu ou aquilo que foi negativado ao decorrer da sua estação de vida aqui, seja um passado muito dolorido, está sendo chamado para voltar de volta para a luz. Como que faz isso? Não é lutando, é você aceitando que tem uma sombra aí, que tem um trauma, você reconhecendo e você entendendo que tem que ser abraçado sem luta e ser levado de volta ao seu estado original, que é a luz. O seu estado original é luz. O estado original de qualquer energia que foi corrompida é luz. O estado original de qualquer consciência que está distorcida é luz. E tudo só precisa voltar ao seu estado original. Como que começa a enfermidade? Algo desajustado na sua mente, nas suas emoções, vem para o corpo. O que precisa ser ajustado? A carga energética, as emoções, os pensamentos. Ajustou a emoção, o pensamento, você ajusta a energia, que seria a carga energética, e você ajusta a memória. Ajustou a memória, você curou aquilo que estava distorcido. Então pense, o vaso sujo por dentro, energia entrando, unção entrando, ela vem para o seu externo, primeiro, corpo. E ela vai tentar formar uma vestimenta já para que seja equalizados. Esse é o primeiro estágio, isso é bom. Só que quando começa a vir códigos de luz maiores, uma unção mais forte, aquilo que está acontecendo por dispensação do próprio Deus, o soberano todo-poderoso, o Pai das luzes, o nosso Pai. Então essa unção, ela começa a trazer talvez coisas que estavam escondidas dentro de você. DNA, genética, mente, consciência. E dentro de todo o seu ser que foi orquestrado por Deus, ficou sentidos espirituais, setores primordiais que fazem a manutenção do quê? Da vida no seu próprio ser. Seu espírito, lembra, setores, está interligado ali com a sua mente, sua alma e o seu corpo. Eu costumo falar de alguns setores e todos nós temos esses setores, que seria as portas do Espírito em nós, que nos leva a viver uma realidade em Deus quando elas estão limpas, quando elas estão restauradas, nos leva a viver uma realidade espiritual muito boa. Você vê eu sempre falando aqui da porta do coração, que quando você acessa a porta, você sai num lindo reino, porque é por dentro, por mais que possa acontecer por fora. Então quando você está recebendo essa unção, ela vai acessar o seu interior. Acessou o seu interior, o vaso, lembra? Uma água limpa, vai começar a jogar a sujeira para fora. Quando o vaso está totalmente cheio, aquela sujeira que estava dentro já foi jogada toda para fora. E isso faz você o quê? Um vaso limpo, um ser restaurado, uma pessoa restaurada. Entende? Está me entendendo até aqui? Está compreendendo? Estou abreviando, estou falando rápido para não demorar muito, mas espero que você esteja entendendo. Está entendendo? Só que o processo de enchimento, quando você está recebendo essa unção, essa água do Espírito, para colocar essa sujeira para fora dói. Só que quando você vê com os olhos de amor, você sabe que é bom para você e que você está limpando o seu interior de toda a carga energética negativa, daquilo que não era bom, dos traumas. E isso é muito bom. Então,
Quando você começa a receber a unção, as sensações, as sinais do Espírito Santo. Por exemplo, às vezes você está recebendo unção ali na sua audição e você sente o zumbido no ouvido. São frequências do Senhor entrando na sua audição e limpando a sua audição. Então, por isso que vem o zumbido, limpeza acontecendo, ativação, e isso é bom, não é ruim. Dores de cabeça acontecendo muito nesse tempo. O que é as dores de cabeça? A limpeza acontecendo, unção entrando, ativando aquilo que chamamos de coroa, visão espiritual, para que haja uma limpeza na sua visão, colunas doendo, cansaço. Isso é tudo sinal da unção entrando e limpando aquilo que precisa ser limpo. Tudo aquilo que somatiza, que às vezes você fez de errado, guardou muito tempo. Isso somatiza, forma uma sujeira na sua áurea, em você, e tem que ser limpo. Então, o que acontece? Cansaço, dores na coluna, a base, a sustentação, sendo ativa, sendo purificada. E em linguagem mais simples, algo bom acontecendo, a unção entrando e dependendo de você, porque Deus, ele precisa que você coopere com ele. A unção, ela vai entrando e em você há a capacitação de transformar qualquer coisa que não esteja boa no seu interior ou na sua vida, porque em você está o próprio fractal de Deus, o próprio Espírito Santo, um pedacinho do Senhor Jesus, um pedacinho do reino do céu está dentro de você. Então em você está toda essa transformação. Eu vou falar algo aqui que talvez possa facilitar para você. Quando você está recebendo a unção, está passando por um processo de cura, a unção, ela vai sinalizar para você onde ela está ali. Se ela vai estar no corpo todo, se ela vai estar ali em uma parte específica do seu corpo. Quais são os sinais da unção? Quando você sente formigamento, quando você sente às vezes aquele arrepio que vem suave como um vento agradável, são sinais da unção e da manifestação de anjos ao seu redor, do Espírito Santo. Quando você sente aquela sensação quente, aquele fogo sagrado, ou quando você sente eletricidade, ou até mesmo aquela unção que se manifesta de uma forma mais gelada. Então você sente aquilo no seu corpo. E aqui que está o detalhe: a unção, ela não é só o fogo, não. A unção de milagres, ela também se manifesta de uma forma gelada. Aqueles que já provaram sabem. Então quando você sente essas sinalizações no seu corpo, você só precisa estar ali presente, tentando entender o que está acontecendo. Com uma conversa com o Espírito Santo, você vai entender. Você vai saber discernir melhor. Estou te dando pistas e tentando te ajudar no processo. Então você vai sentir, talvez ali nas suas costas, que está vindo unção. E você vai sentir uma presença agradável. Mas talvez tenha um setor ali próximo ao seu coração que a unção está entrando e você está sentindo desconforto. Um exemplo: está sentindo um aperto, está sentindo uns toques aqui, uns toques lá. É a hora que você precisa confiar e falar assim: Espírito Santo, eu confio. O Senhor habita no meu coração, eu sou templo do Senhor. Eu confio. Obrigado por toda a limpeza que precisa ser feita. Obrigado por toda a ativação que precisa ser ativa. Obrigado pela presença do Senhor, e descansa.
Talvez você vai sentir algo novo, você que não sentiu isso ainda. Quando é novo, há aquele temor de tentar entender o que é. O problema é que às vezes a nossa mente puxa muito para o lado negativo e isso acaba te atrapalhando. Quando você confia e entende que é Deus, que é o Espírito Santo que está fazendo isso, você facilita. Então você vai entender, o Espírito Santo está ministrando o meu ser, eu sou templo do Espírito Santo, independente das coisas que talvez você errou, e você vai sentir ali talvez pensamentos que não são bons, sensações que vai vir ali. É a hora que você vai aprender a identificar aquilo que está errado, que você tem de crença errada em você, porque o Espírito Santo está ministrando. O Espírito Santo é um ser puro, é um ser de amor que está ali para te consolar e te amparar. Aquilo que você sentiu ao oposto é aquilo que está sendo curado em você mesmo. São as suas sombras, são os seus traumas, são as suas crenças. Então aí é fácil de identificar e haver o corte. Quando você se abre para que haja o corte daquilo, o Espírito Santo ele faz o corte. E ele tem o poder, junto com a sua cooperação, de transformar todo aquele mal em bênção, todas aquelas sombras em luz, de transformar tudo em algo bom. Quando você coopera, porque é como se fosse uma miasma suja que fica, uma energia que precisa de atualização, e quando a luz, a presença do Espírito Santo chega, ou um fiozinho de conexão dele, um pouquinho dele, aquilo é transformado, mas de acordo também com a sua ajuda. Sentiu isso? O que você faz? Às vezes você pode confessar, ou você pode focar em uma intenção e um pensamento forte. Eu confio no Espírito Santo, eu sou templo do Senhor, e eu recebo a atualização, eu recebo a limpeza que eu preciso, eu recebo a transformação, a ativação. Eu sou templo do Senhor. E isso você transforma em si aquilo que precisa. Só que às vezes você pode fazer isso em um dia, às vezes pode ser mais estendido. O justo vive pela sua fé, depende muito de você. Quanto tempo você gasta com Deus, o quanto você lida com as suas questões emocionais, se você leva a sério esse processo de transformação interior ou não. O processo sempre depende de você. Você coloca 70% na conta de Deus e 30% é seu. Em todo atendimento terapêutico, 30% meu, uma pequena parte minha, uma pequena parte da pessoa ali que ela tem que cooperar, e outra parte de Deus. Sempre vai ter que haver essa cooperação. Quanto você lida com as suas questões emocionais, quanto você lida com você, então quanto que você dá de atenção para tudo isso. E o segredo sempre vai ser também a presença de Deus, o secreto, da forma que você gosta, talvez no monte, talvez no seu quarto. O tempo que você gasta com Deus. O mundo precisa de paz. Às vezes você precisa de paz, não precisa de tanta informação. E tudo isso está dentro da presença de Deus. E um pouquinho da presença de Deus está dentro de você. Quanto tempo você gasta buscando isso? Que é ouro. E que é tão simples e que não tem um preço. Que seria a paz. Que seria um dos maiores tesouros, a presença de Deus. Você já pensou? Você se relacionar com Deus que está dentro do seu interior? Você lembrar quem você é, que você é uma pessoa, um ser maravilhoso que o próprio Deus fez, seu espírito, sua alma, o seu corpo. Você já parou para pensar que o próprio Deus, ele quer ter comunhão com você? É estranho falar isso, porque às vezes
O humano foi muito rebaixado, né? Mas o humano foi feito por Deus e ele foi feito para ter intimidade com Deus. Todos os dias Deus falava com Adão antes da queda, depois da restauração do homem por Jesus, e que nós caminhamos ainda hoje, mas por toda a vitória que Ele nos deu, Senhor Jesus, que é o último Adão, que nos tornou espíritos vivificantes, nós podemos andar em tudo isso. Então eu falei do setor do teu coração, mas dentro da sua testa tem a sua visão espiritual. No topo da sua cabeça há a sua coroa. Então há uma ministração específica em cada setor. No seu timo, pesquisa aí, dá um ok Google. Você vai achar, tá um pouquinho abaixo do punho de Adão na garganta. É outro setor. Se você descer um pouquinho mais para baixo, aquela parte no meio do peito é outro setor. Se você descer lá para baixo, o ventre, aonde está o umbigo, é outro setor. Se você descer, a parte íntima também é outro setor. A raiz da coluna é outro setor. No meio da coluna há outro setor. No topo ali da cervical há outro setor. Pés e mãos são outros setores. E esses são os primordiais, setores do Espírito. Esses são setores, portas de manifestação de Deus na terra, Betel. Mãos, pés, como eu falei para você, olhos, ouvidos, paladar, olfato são sentidos espirituais que precisam também ser ativos. Tudo isso Adão tinha lá no começo e nós também podemos ter hoje, porque nós somos espíritos vivificantes. E as faculdades espirituais é aquilo que você aprende. Quando você já sabe que é um ser espiritual, você ativa o seu espírito, você adentra uma realidade espiritual e você se permite expandir seu espírito, expandir a consciência que o Senhor te deu, porque o seu espírito também é consciência. Quando a consciência é unificada, o espírito se torna um só, e você se permite expandir o seu espírito na realidade espiritual. Você vai se graduando, ganhando faculdades espirituais, que também está ligado aos ofícios e às ferramentas que o Senhor te deu. Depende daquilo que Ele te deu e a graduação que você ganha no ambiente celestial. Isso leva também algum tempo. Quem entendeu muito isso bem foi Elias, Enoque e muitos seres de luz aí, que não aparece tanto. Então, essas são as faculdades, tá bom? Dentro da sua cabeça, do cabeção, o cérebro, tem muitas partes. E essas boas partes também te ligam ao seu espírito e ao mundo espiritual. Costumo chamar reino de Deus, dimensões do espírito. Mas só para simplificar e já para terminar aqui, não ficar tão estendido. Caminhos neurais. Vocês já devem ouvir falar. Os caminhos neurais, quando eles estão ligados e religados da forma certa, a espada do Espírito, ela é poderosa, que seria a palavra viva de Deus, para dividir o Espírito e a alma juntas e medulas, e sabe discernir a intenção do coração do homem. O Espírito Santo, ele pode limpar os seus caminhos neurais e religar ele de acordo com a árvore da vida. Os nossos caminhos neurais são caminhos dependendo de como você ativou, de como o Espírito Santo ministrou aqui, que está as suas crenças. Ele te liga a realidades boas do reino celestial e também aqui na terra, porque os seus caminhos neurais é o que forma as suas crenças. Aí por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os caminhos neurais dentro de você também te formam uma realidade. A unção, quando ela está ali e você vê que ela está muito parada na sua cabeça, é porque ela está limpando um caminho neural e ela está religando da forma certa.
tá bom? Então queria deixar esse ensino até aqui, até para receber cura, quando você sabe que você está passando por um processo de enfermidade. A luz, a unção, ela entra ali naquela energia que não está boa, naquela célula, naquela memória, e ela transforma tudo em luz. É mais ou menos assim que funciona. Aumentou a sua carga vibracional, recebendo a unção, a energia do Espírito Santo, automaticamente o átomo vai começar, eu vou colocar a palavra, a girar mais rápido, e vai fazer com que aquela baixa vibração, a energia, a enfermidade também ela é uma baixa vibração, vai fazer com que aquela baixa vibração seja expelida ou transcendida em luz. Em simples palavras, recebeu a luz, aumentou a vibração, você vai ser curado das suas enfermidades. Quando você permite o Espírito Santo fazer isso, os anjos, os seres de luz, o Senhor Jesus, Deus, da forma que você quiser receber cura, entrando em ambientes celestiais, recebendo uma oração, há formas, talvez através de terapias de luz. Então, há muitas formas, tá bom? Eu queria deixar esse vídeo aqui. Não lute com aquilo que você não quer mais. Permita a Deus, o Espírito Santo, transcender, curar aquilo que é necessário. Nesse tempo está entrando muita luz aqui na Terra, e a luz ela tem todo o propósito de ajudar todos nós na evolução aqui na Terra, e nós crescermos como os filhos maduros e a propósitos lindos do coração de Deus. Se afastar das más notícias, das más conversações, daquilo que não é bom, te ajuda também. Ter um tempo a sós, você e Deus, é outro segredo, é outra chave aqui, para que você possa receber a sua cura, para que você possa estar bem. Você ter um momento com você mesmo, um tempo só, com você e Deus, é ouro também, é tesouro, porque você vai se autoconhecer, vai conhecer aquilo que está bom em você, vai conhecer aquilo que não está bom, vai passar a discernir as situações e vai se tornar um espectador da vida, vai conseguir ver as coisas de fora, vai conseguir ver as coisas um pouquinho como Deus vê. Então, quando você consegue se autoassistir as coisas, a partir de um momento a sós com Deus, isso facilita para você. E isso é um tesouro. Todos precisam de um tempo a sós com Deus, de comunhão, de adoração, de intimidade, daquilo que o Senhor te levar a viver. Todos precisam, e vai ser algo muito bom, que quando você cria o hábito e o costume, você entende que quando você está presente com Deus, você está presente na vida, e as demais coisas acabam se tornando coisas, porque você conseguiu encontrar o seu tesouro, que é a presença de Deus dentro de você, e aquele reino que havia se perdido um dia, você conseguiu achar dentro do seu coração. Consegue entender? Então, para não prolongar muito esse vídeo, eu fico por aqui, deixo esse vídeo. Espero que você tenha entendido algo aí, espero ter te ajudado. Eu agradeço pela sua presença aqui, tá bom? Se te ajudou em algo, deixa um like, deixa um comentário, não vai cair o seu dedo não. E compartilha aí com alguém que você sabe que precisa ouvir, né? E é isso aí, tá bom? Vou finalizar esse vídeo com uma oração. Espero que você possa receber. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã que ouve esse vídeo. E eu quero apresentar, Pai, cada um deles ao Senhor, e sei que o Senhor os conhece pelo nome. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara. A minha oração, Pai, é que a luz do Senhor resplandeça, Pai, no interior dos teus filhos e filhas.
desse irmão e dessa irmã que ouve. Que o seu amor, Pai, os banhe e seja um com eles. Que a sua paz, Pai, os banhe de o canto fonte. Aramando cou de canto face aos banhe. Que anjos, Pai do Senhor, amparadores, Pai, anjos de consolo, Pai, o Espírito Santo abrace, Pai, os teus filhos nesses dias. Unifique, Pai, eles ao Senhor e que seja ativo, Pai, o fractal de Cristo, a consciência crística, Pai, na vida dos teus filhos. O Cristo, Pai, no interior de cada um seja vivificado e venha, Pai, para o ambiente físico. Que eles, Pai, de contria, retria, de ocou, dorou-se, afá, reconheça o seu amor por eles. E que o seu amor, Pai, é a própria cura, é um pouquinho da presença do Senhor. Que vocês possam sentir o amor de Deus. Que vocês sejam unidos de acanto, remando face à fonte, a Deus, de cou, dorou-se a fá, e a egrégora de luz que os assiste, pois Deus está sempre ajudando vocês e vocês não estão sozinhos. Sinta o banho do amor de Deus, o amor que transcende tudo, transcende tempo, espaço, pensamentos, enfermidades, são transcendidos pelo amor de Deus de canto face, e que vocês mergulhem nele, na presença gloriosa de Deus, do Espírito Santo. Assim eu oro por cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus, e deixo a paz do Senhor Jesus que permaneça com vocês para todo sempre. Amém.